Vem chegando que está começando mais uma resolução de questão do Enem aqui para você no Puxa Língua, seu canal com aulas de português, redação, interpretação, todo dia com você, sempre de segunda a sexta corrigindo questão do Enem, sábado e domingo com aula. De vez em quando na sexta-feira a gente mata a correção do Enem para fazer uma fofoca porque ninguém é de ferro, mas geralmente é de segunda a sexta correção do Enem. Acompanhe nossas redes sociais para você não perder nada, lá também tem conteúdo para você, tem reels, tem um monte de coisa, porque você quer tá por dentro de tudo aí. Então, bora lá para a questão de hoje. Chega na vibe. É isso aí, a questão de hoje é a questão número 19 da prova azul do Enem 2020 impresso. Essa questão também está nas outras provas, claro, óbvio que ela tá. Na prova amarela ela é a 28, na prova branca é a 41 e na prova rosa é a 37. Vamos ver que questão é essa. A questão tem um dos textos mais legais do Enem de 2020, na minha opinião. O texto diz o seguinte: Senhor juiz, o instrumento do crime que se arrola neste processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Será crime, afinal será pecado, será delito de tão vis horrores perambular na rua um desgraçado derramando nas praças suas dores. Mande, pois, libertá-lo da agonia, a consciência assim nos insinua. Não sufoque o cantar que vem da rua, que vem da noite para saudar o dia. É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento. Juntada desta aos autos nós pedimos e pedimos, enfim, deferimento. Muito bonito esse texto, muito interessante. E vamos dar uma analisada antes da gente começar a ver as nossas alternativas. Olha só, observa aqui comigo. Lá no comecinho, o autor coloca crime entre aspas, quer dizer, ele não considera, assim, ele na verdade não é um crime o que aconteceu, mas ele coloca entre aspas para tentar mostrar que o juiz está considerando um crime, que não é crime, que na verdade é uma contravenção. Então já fica claro aí pra gente que crime é uma coisa, contravenção é outra. O processo de contravenção é um processo, né, de crime, digamos assim. É porque assim, como que eu explico para você? Existe uma diferença entre um crime e uma contravenção. Um crime, né, ele é uma coisa mais grave, mais séria, a contravenção é um delito mais leve. Mas tudo bem, vamos dar prosseguimento aqui. Então, ele vem aí usando a sua poesia para tentar aliviar a barra do nosso querido réu do caso. Bom, vamos ver aqui embaixo o que é o enunciado da nossa questão, e esse é um enunciado de repetição. Eu chamo de enunciado de repetição o enunciado que é bom você ficar repetindo ele sempre antes de cada alternativa. Olha só, primeiro, como você já sabe que a gente faz aqui, vamos ver de onde que saiu o texto. É do www.migalhas.com.br e foi acessado em 23 de setembro de 2020. Foi acessado assim, no dia que estavam fazendo a prova, né? Deve ser para conferir se o texto estava lá mesmo, de 2020. Se a prova do Enem é em novembro, não, se bem que em 2020 ela foi mais tarde. Mas, puxa vida, acessado assim, nos 46 do segundo tempo. Olha só, esta petição de habeas corpus, já fica claro para você que gênero textual deveria ser esse, deveria ser uma petição de habeas corpus. Ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, o que ele faz? Transgredir o rigor da linguagem jurídica porque a linguagem jurídica é firme, é aquela linguagem bem padrão, uma linguagem, né, muito assim, sisuda, né? Eu falo sisuda, é uma palavra bonita, né? Que é uma linguagem séria. E aí nós não temos uma linguagem séria, não está em parágrafos, como é o texto jurídico, ele está em poesia, em cordel. Vamos ver então. Esta petição de habeas corpus ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, o que ela faz? Na letra A, ela fala que permite que a narrativa seja objetiva e repleta de sentidos denotativos. Vamos marcar esse objetivo aqui, porque sujeito e objeto são duas coisas diferentes. Se você tem um conhecimento mínimo de gramática, você sabe disso. Só que a questão de sujeito e objeto vai para além da gramática, ela vai para a filosofia. O sujeito sou eu, o objeto é tudo que está fora de mim. Então, uma linguagem objetiva é uma linguagem que não tem pesos muito particulares do autor, não tem muito o eu.
nessa linguagem, não tem muito assim. E não é só não falar eu, não falar a primeira pessoa, é você não estar colocando o seu pessoal, as suas opiniões, as suas visões, é deixar um texto sem nada seu. Por isso que acaba que uma redação do Enem, por exemplo, não é tanto assim um texto objetivo, porque se ela tem um ponto de vista, um posicionamento do autor, ela perde um pouco da objetividade nisso aí. O texto dissertativo, sim, que é aquele que você simplesmente fala sobre alguma coisa. Você tem que falar sem juízo de valor, sem opinião, sem posicionamento, sem nada. Mas olha só, você acha que esse texto aí é objetivo? Que esse texto não tem nenhuma opinião, nenhum pensamento do autor? Claro que tem. Você vê isso claramente. O autor fala, só dele falar, será crime? Será pecado? Só dele questionar isso, já é um posicionamento dele. Ele poderia, se ele quisesse, colocar como argumento: não é crime cantar na rua, não está no Código Penal. Ele poderia colocar isso, mas ele preferiu ir para uma parte mais sentimental, uma linguagem que evoca o sentimentalismo. Então, essa primeira alternativa a gente já sabe que não é a nossa alternativa correta. Vamos ver a letra B. Essa petição de habeas corpus, como eu falei para você, vamos sempre repetir o enunciado. Essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, mostra que o cordel explora termos próprios da esfera do direito. Você acha que o cordel, o gênero textual cordel, foi feito para falar de direito? Não, né? Faz favor. Então, ele não mostra que o cordel explora. Aqui está falando como se todo cordel tivesse obrigatoriamente que explorar o direito. Pode opcionalmente, por interesse do autor, explorar sim, não tem problema, mas não é obrigatório. Não é aquilo que todos têm. A gente já fez uma aula aqui sobre tipos textuais que fala um pouco de, na verdade, gêneros textuais. Ela fala sobre o estilo, a finalidade de cada tipo de texto. Vou deixar no card aqui para você essa aula de gêneros textuais, tá bom? Confere lá que eu sei que você vai gostar, é uma aula que está bem interessante. Olha só, na letra C, essa petição de habeas corpus, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. E aí é que vem a pegadinha, o que dificulta a vida de muita gente. Se você não sabe o que significa a palavra atenua, você se lasca. Uma vez eu estava fazendo uma prova do Enem, uma das primeiras que eu fiz 4, e tinha assim, os enunciados falavam o seguinte: de acordo com o texto, depreende-se que. Eu não sabia o que significava a palavra depreender. E aí eu fiquei com uma dúvida que era o seguinte: será que de acordo com esse texto eu vou compreender alguma coisa? Ou será que de acordo desse texto, o depreende, será que é o que não se pode compreender? Que aí eu teria que marcar a alternativa incorreta? E eu fiquei nessa dúvida. Analisando as alternativas, como eu vi que tinha muitas incorretas, eu acabei chegando à conclusão de que eu não teria que marcar a incorreta, e aí eu meio que fui e entendi o que era depreender. Depois eu pesquisei no dicionário e vi o que era. Mas não saber essa palavra me atrapalhou. E nessa questão, isso acontece. Eu nem vou ler a letra C de novo agora. Eu vou passar para as outras duas e a gente volta na letra C, tá bom? Olha só. A letra D fala que exemplifica essa petição de habeas corpus ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação pretendida. Você acha que o texto, por estar em cordel, está comprometendo a solicitação? Deixa de fazer sentido, já não dá para entender mais porque está em cordel. Tá óbvio, dá para você perceber claramente que é um pedido de habeas corpus, tá aí para você, ó. É o apelo que nós dirigimos na certeza do seu acolhimento. E isso aqui tem uma expressão jurídica aqui, que é juntada desta aos autos nós pedimos. E pedimos deferimento, são duas expressões jurídicas. Palavra deferimento é que seja autorizado ou que seja... eu tô tão acostumado também com linguagem jurídica por causa do meu outro trabalho que só me vem deferimento na cabeça. Deferimento é quando atendem a sua solicitação. Foi deferida porque foi atendida. E juntada desta aos autos é quando entra um documento novo e precisa ser colocado junto com o processo.
Então é juntada aos autos. Duas expressões bem jurídicas. E vamos voltar lá, olha só. A letra D. Exemplifica como o texto em forma de cordel compromete a solicitação. Claro que não. Dá para você entender que é um pedido de deferimento de um habeas corpus. Então a gente já pode riscar a letra D aí numa boa, que não é ela. E na letra E, por fim, fala que essa petição de habeas corpus ao transgredir o rigor da linguagem jurídica esclarece que os termos crime e processo de contravenção são sinônimos. Foi a primeira coisa que a gente viu, né? Que crime é uma coisa e contravenção é outra, e que o texto ainda coloca o crime entre aspas para ressaltar que não é um crime, e sim uma contravenção. Quer dizer que tem um tratamento mais leve. Vamos então riscar a letra E. Olha só, voltando então para a letra C, demonstra que o jogo de linguagem proposto atenua a gravidade do delito. Se você entendesse que atenua é que aumenta a gravidade do delito, aí você pensaria, não pode ser essa resposta. Se atenua é aumenta, não pode ser. Porque o que o texto faz é justamente deixar o delito menos grave. Agora, se você conhece a palavra e você sabe que atenuar é diminuir, aí você vai marcar certinho essa que é a nossa resposta certa. Então, o que esse texto faz? Ele faz você ter uma sensação de que o crime não foi nada, ou que a contravenção que aconteceu não foi nada, foi coisa boba. Então ele atenua a gravidade daquilo que aconteceu, aquele delito. Ok? Um recado para você antes da gente passar para a nossa tela final. Você que não sabe o que é, e aí eu vou até trazer de volta para você aqui, você que não sabe o que é denotativo, que estava aqui logo no comecinho da questão, na primeira alternativa, repleta de sentidos denotativos. Sentido denotativo está muito ligado a uma linguagem objetiva. O denotativo são palavras que estão no significado literal, igual está no dicionário. Só que se você quer aprender mais sobre isso, a diferença de denotativo e conotativo, para você nunca mais errar. E essa é para nunca mais errar mesmo. Você vai clicar no card que está aparecendo para você aqui agora e vai assistir uma aulinha rápida sobre isso aqui no Puxa Língua, tá bom? Assiste lá que eu tenho certeza que vai ajudar você a nunca mais errar esse tipo de questão. Bora finalizar a aula. É isso, eu espero que você tenha gostado. Eu já coloquei um monte de card na tela para você, mas vou colocar mais um agora, que é para você assistir a todas as aulas desse módulo sobre... Desse módulo não, é porque eu estou acostumado a fazer as aulas, aí tem os módulos, é para você assistir a todas as questões dessa prova de 2020 impressa, tá bom? Aí no card tem todas as aulas para você. Você assiste lá, eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque ver a interpretação, acompanhar a análise ajuda a gente a interpretar melhor. Você só aprende a interpretar interpretando. É isso, se você gostou, se inscreve para poder estar sempre aí acompanhando o nosso conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu comentário com a sua dúvida e eu espero você na próxima análise, interpretação e discussão sobre o Enem. Tchau, tchau.